Fala aí, criadores, tudo certo? Então, hoje eu quero passar para vocês algumas dicas sobre iluminação para fazer vídeos aqui para o YouTube. Bom, eu sei que a maioria das pessoas que faz vídeo aqui para o YouTube, pelo menos a maioria que está começando, ainda não tem nenhum tipo de equipamento, na maioria das vezes está usando só o celular. Por isso eu vou tentar passar aqui algumas dicas que servem para todo mundo. Para quem tem softbox, um LED ou uma ring light, coisa que ficou muito famosa nos últimos tempos, e até mesmo para quem não tem nenhum tipo de iluminação artificial, nenhum artifício como esse para iluminar os seus vídeos. Então fica comigo até o fim do vídeo para não perder nenhuma dessas dicas. Então vamos começar com o que eu tenho aqui agora. O que eu tenho aqui do meu lado, mais ou menos uns 45 graus da câmera, é o meu softbox. E caso você não tenha um softbox, você tem uma ring light ou um LED, tudo bem, não faz diferença o tipo de iluminação que você está usando, mas mantém ele mais ou menos assim aos 45 graus para você ter um resultado como esse. E o que mais eu tenho aqui? Eu estou na sala da minha casa e eu tenho aqui atrás a porta da varanda, o que está trazendo bastante luz natural. E essa luz, apesar de muitas das vezes não ser indicado você gravar contra a luz, nesse caso eu posso ficar nessa situação porque eu tenho uma luz de ataque aqui na minha frente, o que está balanceando toda a situação. O meu rosto está bem iluminado e o meu background também. Mas o mais interessante dessa luz aqui de trás é que ela não está só sendo uma fonte branca de luz, ela está trazendo um recorte para mim aqui nesse vídeo. Como você pode ver, eu tenho uma iluminação a mais aqui em cima do ombro e na lateral do rosto e no cabelo, e isso tudo serve para trazer um charmezinho, fica bonito ter essa luz de recorte, mas ela tem uma função muito interessante que é justamente destacar a gente do fundo. Com essa luz aqui eu fico destacado do fundo, eu não fico parecendo que eu tô lá no fundo, porque a cor da minha jaqueta é bem parecida com o meu background, mas com essa luzinha aqui de recorte que está sendo gerada por essa fonte de luz natural aqui atrás, está me destacando e faz com que eu não me funda com o fundo que tem uma cor bem parecida com a jaqueta que eu tô usando. E para vocês terem uma ideia do que eu tô falando sobre esse me destacar do fundo, eu fechei a cortina ali de trás e agora eu não tenho mais essa fonte de luz. E como você tá vendo, não tenho mais aquela luz bonitinha que fica aqui em volta de mim. O que acontece é que eu fico mais próximo do fundo, não exatamente próximo, mas parece que eu tô mais próximo do fundo, não tem algo que me destaque, que faça com que eu meio que pop na tela, porque tá tudo meio que da mesma cor, por isso que essa luzinha de recorte é interessante. Mas se você não tem como fazer essa luzinha de recorte, fica tranquilo, isso não é o fim do mundo, isso não vai fazer com que seu vídeo seja ruim, é só um detalhezinho que é bonitinho e legal de ter. Tão importante quanto saber o que fazer e quando fazer é saber o que não fazer, que no caso é usar a iluminação do teto, Como eu já disse, eu tô aqui na sala da minha casa e tô iluminando o vídeo somente com a luz do teto. E ela gera um aspecto que não é lá muito agradável, porque eu acabo ficando com muita sombra recortada nos meus olhos, o que faz com que seja difícil de vocês verem o meu olho de fato, e não é uma coisa muito agradável. Então sempre que possível evita iluminar o seu vídeo apenas com a luz do teto. Se você tiver uma outra iluminação e a luz do teto para fazer um preenchimento geral, aí tudo bem. Mas se for só a luz do teto, evita, procura uma janela para você poder ter uma luz mais interessante e poder destacar um pouco mais o seu rosto também. E agora o que eu fiz? Eu liguei de novo o meu LED aqui na minha lateral e eu estou usando o LED e a luz do teto. E com isso eu tenho uma iluminação bem mais agradável, tá bem melhor de ver o meu rosto, você consegue ver os meus olhos, mas ainda assim eu fico com uma sombra projetada aqui embaixo dos olhos, um pouco aqui no nariz, mas fica bem melhor do que iluminar só com a luz do teto. Então, mais uma vez, evita iluminar só com a luz do teto e tem ali mais alguma outra fonte. Antes de eu continuar com a próxima dica, eu queria lembrar você agora de parar tudo e curtir esse vídeo, porque pra gente isso é um grande incentivo e a gente fica feliz com cada nova curtida que a gente recebe, tanto quanto a gente fica com cada novo inscrito que a gente recebe aqui no canal. A gente fica muito alegre e também é um grande incentivo para a gente continuar vindo aqui toda semana e produzindo conteúdo de qualidade para você. Então, se inscreve aí. E agora aqui nessa outra situação, o que eu tenho? Eu tenho apenas a minha luz natural vindo dessa minha janela que eu tenho aqui, Que na verdade não é uma janela, é uma porta de vidro que dá para varanda. Então eu tenho uma fonte de luz bem grande e bem difusa, até porque eu também fechei ali a cortininha de voal, que é aquele tecidinho branquinho mais levinho, Sabe?
Sei que você sabe do que eu tô falando. Nessa situação, eu tô quase que de lado, completamente de lado para essa luz, o que faz com que a luz não me ataque completamente de frente, porque senão eu ia ter um resultado meio chapado. O que também não é ruim, ilumina, serve para as pessoas poderem te ver bem e com clareza no vídeo, mas não é dos resultados o mais interessante. Quando a gente fica assim um pouquinho de lado, quase que uns 45 graus, talvez um pouco mais aberto do que isso, a gente consegue um pouco de profundidade na nossa iluminação, porque um lado do meu rosto está bem iluminado e o outro está um pouco mais na sombra. E isso gera ali de fato uma tridimensionalidade, né? Porque você tem uma área de claro, uma área de escuro e você consegue entender ali um pouco melhor o que é cada área do seu rosto. E assim você não fica com o seu rosto completamente chapado, completamente claro. Você tem ali um pouco de profundidade e é mais interessante porque você tem uma luz um pouco mais dinâmica no seu quadro. E aqui eu vou conseguir ilustrar bem o que eu quero dizer sobre deixar o seu rosto muito chapado, né? Sem sombras. O que também não é ruim, mas como eu disse, de uma forma mais interessante. Minha situação aqui é o seguinte, eu agora estou de frente para essa minha porta de vidro, né, que dá para a varanda e que tem bastante iluminação entrando. E como vocês podem ver, não tem sombra projetada no meu rosto. Eu estou completamente chapado, estou até parecendo meio pálido. Mas isso não é o caso, eu sou de fato bem branquelo. A gente consegue sim iluminar com uma luz frontal, uma luz interessante, você consegue ver bem o meu rosto, mas para ter uma coisa um pouco mais dinâmica, uma luz mais interessante, ficar ali de lado, como eu estava fazendo no outro exemplo, você tem uma coisa mais interessante, você tem ali uma profundidade, é uma luz mais dinâmica, por assim dizer, o que também gera um resultado mais interessante para o seu vídeo em questões de luminosidade. E voltando a falar sobre aquilo do que não fazer, esse é um exemplo claro que eu tenho certeza que você já sabe, porque esse é um clássico. Nunca grave de costas para a luz, porque você some, você meio que desaparece de modo geral, né? Se você estiver usando o celular, então a situação é ainda pior, você vai ficar ainda mais escuro ou a sua imagem vai ficar muito granulada. E não são duas situações que a gente quer pro vídeo, porque a gente quer que as pessoas que estão aí do outro lado, no caso vocês, enxerguem a gente que está aqui desse lado, que no caso sou eu. E nessa situação fica bem complicado, então não faz isso, não é legal, não vale a pena. A não ser, é claro, que você esteja fazendo como eu estou fazendo agora. Eu coloquei o softbox praticamente colado no meu rosto e aí ele fica iluminado e você consegue me ver. Mas para gravar, essa realmente não é uma situação confortável, então não faz, não é interessante. Eu tô ficando meio cego aqui já. Deixa pra lá. É óbvio que essas não são as únicas opções que você tem para fazer uma iluminação legal para o seu vídeo. Essas são só algumas ideias, alguns conceitos que eu quis passar para você. Caso você tenha alguma iluminação artificial, caso você não tenha nenhuma, o negócio é ser criativo e ver o que você tem ao seu redor. Se você não tem, por exemplo, um softbox, um ring light ou qualquer coisa do tipo, usar um abajur nessa situação já é bem bacana, porque ele também vai te trazer uma luz e você pode usar ele muito bem. E se ele tiver uma luz muito intensa, te deixar com uma sombra muito recortada no rosto, você ainda pode fazer algo mais interessante. Você pode virar essa luz para a parede, lógico que você tem que estar perto da parede, porque a sua parede vai virar um grande refletor e vai te iluminar de volta com uma forma mais suave, deixando as sombras também mais suaves, né, por assim dizer. E bem, isso era tudo que eu queria passar para vocês aqui hoje e eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, seja te mostrando alguma nova possibilidade para iluminar o seu vídeo ou gerando uma nova ideia, te dando algum insight de como você pode fazer para iluminar os seus vídeos e trazer um resultado visualmente falando mais interessante. Eu vou ficando por aqui, mas até que o próximo vídeo venha, a gente pode ir conversando aqui embaixo nos comentários ou então lá no Instagram. Nosso arroba tá aqui em tela para você poder seguir e trocar uma ideia com a gente por lá. Eu vou ter o maior prazer de conversar contigo. Falou? Então, até o próximo vídeo. Tchau!